Eu quero trazer um pouquinho mais para vocês, falar sobre educação corporativa nesse novo tempo de inteligência artificial, né? A gente está vivendo um mundo tão disruptivo, toda hora a gente tem notícias sobre inteligência artificial, empresas implementando inteligência artificial, seja indústrias, pequenas, grandes empresas implementando isso, e como que eles realmente estão usando isso no dia a dia. A gente tem tanta informação acontecendo, abre site de notícia, toda hora tem uma inteligência artificial nova, tem um modelo de IA novo. Então é difícil, o que a gente vai escolher realmente para trazer para dentro da empresa, para trazer ROI, para aplicar isso no dia a dia nas empresas, para criar treinamentos de formas até automatizadas para os nossos colaboradores. Então eu quero trazer para vocês aqui hoje, sem delongas, né, um pouquinho mais daquilo que realmente está acontecendo no mercado, principalmente sobre as ferramentas. Tá? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na história de como um grupo de lojistas lá de Sorriso, no Mato Grosso, resolveu exatamente isso. É a história da CDL Sorriso, de como a união deles mudou o jogo para toda a cidade. Vamos lá, direto ao ponto com a pergunta de $1 milhão para qualquer varejista. Não. Como é que se vende a prazo, que a gente sabe que é essencial para gerar o estoque, sem viver com aquele frio na barriga, com medo do calote? Pois é, essa era a realidade, o dia a dia dos comerciantes lá em Sorriso, Mato Grosso, antes do ano de 2001. Pensa só, cada venda a prazo era basicamente uma aposta, uma incerteza total que, na prática, travava o crescimento e deixava todo mundo inseguro financeiramente. Então, para a gente entender de onde veio a solução, a gente precisa primeiro voltar um pouquinho no tempo e tentar sentir na pele como é que era o cenário para o comércio naquela época. Vamos dar uma olhada nesse desafio. Imagina só o dilema, né? Vender a prazo era um risco gigantesco, porque simplesmente não existia um banco de dados confiável para consultar para saber se o cliente era bom pagador ou não. E o resultado disso, bom, era um medo constante de tomar prejuízo. E esse medo, na prática, funcionava como um freio de mão puxado para o crescimento da cidade inteira. Mas, como dizem, né? A necessidade faz o sapo pular. Pessoal, tudo isso que vocês estão vendo e ouvindo foi criado com inteligência artificial. 2 cliques. Fui no site da CDL, copiei a história da CDL, coloquei no notebook LLM e mandei gerar o vídeo. Ele pegou a história, criou um storytelling a partir dessa fonte de verdade que é o site. E gerou para mim esse vídeo. Um vídeo de 5 minutos, 15 minutos, depende da quantidade de informação que vocês vão colocar lá dentro. Imagine isso chegando, vocês pegando os manuais operacionais, o dia a dia da empresa, os POPs, colocando na inteligência artificial, ele vai gerar para vocês os treinamentos, seja em vídeo, áudio. Muitas empresas já estão fazendo isso. E automatizando todo esse processo, entregando tudo isso, por exemplo, através do WhatsApp. Então chegou de manhã cedo, tem um manual de operação, vai fazer o onboard de novos colaboradores, já recebe um vídeo criado pela inteligência artificial, treinando e capacitando esse novo colaborador, ou um POP, por exemplo. Tá? Então hoje está muito mais fácil, muito mais barato a gente treinar e capacitar os nossos colaboradores. Não tem mais delongas, poxa, eu preciso contratar, eu preciso fazer algo complexo, é difícil, é caro treinar um colaborador. Agora, quando a gente traz isso de forma sanguínea para dentro da operação, as coisas mudam. Porque daí eu estou entregando treinamento praticamente em tempo real dentro da empresa todos os dias, pela manhã, à tarde, à noite, baseada nas dores das empresas. E aí eu quero trazer um pouquinho mais para vocês de algumas ferramentas aqui também, como essa aqui. Quem conhece? A Suno AI. É uma plataforma muito legal. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Cheguei na empresa, o dia já começou. Cumprimento o time, espalho meu ombro. Cartão de ponto feito, café pra despertar. Agora é foco total, vamos organizar
E aqui a gente começa a falar de hiperpersonalização. Pega um POP, colocou no chat GPT, extraiu essas informações desse POP, gerou a letra de uma música, jogou no Suno, o Suno gerou e encaminha isso, por exemplo, para o WhatsApp, para o colaborador. Para ele saber, de uma forma hiperpersonalizada, e aprender também que cada pessoa tem uma forma de aprender diferente. Por exemplo, o Ezequiel gosta de aprender mais através do storytelling. Eu gosto de aprender muito mais por áudio, por vídeo, por slides. Eu sou uma pessoa visual. E com inteligência artificial aplicando psicometria, tem alguém de área de RH aqui? Bacana. Aplicando psicometria, ela conhece e a gente consegue praticamente hiperpersonalizar essa capacitação, onde cada colaborador vai receber o mesmo treinamento, técnico ou não, de uma forma totalmente personalizada, né? Então, hoje com inteligência artificial é muito mais fácil a gente entregar esses treinamentos, porque daí a gente vai para uma linha em que a automação ela é muito mais eficaz do que ter que parar toda a equipe, fazer treinamentos, né? A gente tem uma operação onde a gente roda a nossa plataforma de educação, que é uma rede de franquias, e eles têm unidades do Brasil inteiro, são mais de 500 colaboradores. E usam inteligência artificial, exatamente essas ferramentas aqui, de forma automatizada, para entregar os treinamentos sobre todos os procedimentos daquilo que precisa ser feito dentro de várias áreas. A gente entrou agora dentro de uma nova operação, e nessa operação são mais de 8 mil colaboradores, mais de 50 áreas dentro dessa empresa, dessa grande organização. Também aplicando inteligência artificial hiperpersonalizada. Se vocês quiserem pesquisar depois, anotem isso para pesquisar depois. Hiperpersonalização. Agora, cada vez mais, a gente vai ver, vai ouvir falar muito mais sobre hiperpersonalização. Que até então a gente não conseguia fazer isso. E agora a gente consegue, porque a IA nos permite fazer isso. Olhar para o lado humano, a gente chama isso de human in the loop, né? Ou seja, sempre está com o ser humano no centro, mas entregando inteligência artificial, entregando áudio, vídeo para cada colaborador. Tem uma outra ferramenta também, eu estou trazendo aqui também na tela alguns QR Codes, para vocês acessarem. Isso aqui é um navegador, e o Google Chrome, o Google tem muito medo dessa ferramenta aqui. O que ela faz? Então uma pesquisa normal, como o Google Chrome, só que a diferença é que ele tem agentes de inteligência artificial. O que isso significa? Significa que vocês podem conversar com a IA em tempo real. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Deixa eu fechar aqui o Suno. E ele é gratuito, tá? Então, eu tenho aqui um site de notícia qualquer. Eu clico aqui em assistente. Oi, tudo bem? Quais são as notícias mais disruptivas hoje no Brasil sobre inteligência artificial? Aqui estão algumas das notícias. Aqui estão algumas das notícias mais disruptivas de hoje no Brasil sobre inteligência artificial. O uso de IA na indústria cresceu 163% em 2 anos, segundo o IBGE. Ana Helena Ubrich, brasileira, entrou na lista dos 100 mais influentes em IA da revista Time, junto a líderes como Elon Musk e Sam Altman. Além disso, 9 milhões de empresas brasileiras já adotaram IA em 2025. Então, eu tenho um agente de inteligência artificial sempre conectado comigo. Então, ele passa a compreender a forma com que eu faço as pesquisas, entende eu no meu dia a dia. Praticamente, eu tenho ali um assistente que vai estar comigo compreendendo a forma com que eu faço, não só minhas pesquisas, mas também automatizar processos internos também, desde a criação de uma planilha, fazer cálculos complexos. Eu posso automatizar tudo isso através desse agente aqui que roda dentro dessa ferramenta, de uma IA chamada Perplexity AI. Eles lançaram esse navegador recentemente e já está disponível já. Vocês podem entrar através desse QR Code aqui dentro da apresentação e baixarem essa ferramenta. Bom, dando continuidade, a pergunta é: o que será do trabalho de vocês daqui a 5 anos? Quando eu vi esse jovem da Renault que participou de um workshop de inteligência artificial,
E aí fizeram uma entrevista com ele e perguntaram: o que será do seu trabalho em apenas 5 anos? Ele só respondeu: eu sinceramente não sei, só espero ainda ser útil. Quem aqui acha que a inteligência artificial daqui a X tempo vai causar uma disrupção na sua área que você atua hoje? Levanta a mão. Tem alguém? Que área que você é? Automotiva, automação, robôs, claro. Mais alguém? Acha que a IA não vai substituir? Não? Sim ou não? Sim. Bom, pessoal, isso é tão louco, porque assim, em 1980 as habilidades técnicas duravam 30 anos. Agora, a partir desse momento, desse marco da inteligência artificial presente cada vez mais na vida das pessoas, tudo aquilo que a gente sabe da área profissional vai durar 2 anos, porque tudo isso vai ser potencializado pela inteligência artificial. Eu vejo isso sendo aplicado de forma automatizada dentro do direito, cada vez mais. A gente vê países implementando inteligência artificial como ministros, cuidando de toda a parte jurídica, e muito melhor que um ser humano. Muitas das competências que a gente tem hoje, até 2030, não vai nem existir. Então, quando a minha filha fala assim: eu não sei o que eu quero fazer hoje, para mim está tudo bem. Para muita gente ia ser: nossa, como que você não sabe? Você precisa saber. Você vai ser um bombeiro, vai ser alguma coisa, precisa saber o que você vai ser. Até porque, de repente, amanhã, a profissão que ela ainda não sabe que vai existir, passa a existir na próxima semana, potencializado por inteligência artificial. Então, o aprender já não é mais suficiente. A gente vai aprender de uma forma hiperpersonalizada usando inteligência artificial. Até então, a gente tem os nossos celulares, que é uma extensão natural nossa, né? O celular, antes eu abria um mapa para poder pesquisar o endereço, decorava o telefone da minha mãe. Agora eu tenho um iPhone, eu tenho um Android, eu tenho um celular, que a primeira coisa que eu acordo de manhã cedo é pegar o celular. Antes de dormir, é o celular. Então o celular é a extensão natural nossa. E a inteligência artificial também não vai ser diferente. E a gente já vê esses números acontecendo, principalmente na área da educação. Recentemente saiu uma pesquisa que cada colaborador hoje custa para a empresa R$ 1.222 por ano, se fosse fazer esses treinamentos presenciais. Mas 70% desses treinamentos, eles são... a pessoa vai esquecer nos próximos 2, 3 dias, se não for aplicado da forma correta. Agora, quando a gente usa inteligência artificial dentro da educação, de forma sanguínea, presente no dia a dia da empresa, aí a coisa muda. Muda por quê? Porque ela conhece as dores, aquilo que está acontecendo dentro da operação, dispara gatilhos e envia esse treinamento. Isso pode ser feito hoje. Parece Black Mirror, né? Mas isso é muito tátil, porque a gente já vê isso aplicando principalmente dentro das indústrias, né? E tem uma coisa muito importante acontecendo, que ninguém às vezes dá bola, principalmente quem é o dono da empresa, é não parar para estudar. Tem colaboradores que muitas vezes sabem muito mais de IA do que o próprio proprietário da empresa. Então a gente nesse momento está vivendo de uma forma disruptiva a integração desses dados da empresa, sem que o proprietário, o C-Level, enfim, os heads, saibam que os colaboradores estão usando o ChatGPT com os dados da empresa. Olha que louco isso. Fazendo um cálculo, levando dados proprietários para dentro desses agentes e ninguém está sabendo. Então tem uma evolução acontecendo ali, uma revolução acontecendo de forma totalmente silenciosa. Por isso que é importante. Quando eu falo de educação, a gente precisa passar por esse desafio onde a educação corporativa potencializada por inteligência artificial, ela é sempre de cima para baixo, top of down. Tem que vir dos gestores, dos proprietários, né, dos heads, dos C-levels, para que, em seguida, possa virar cultura dentro da empresa. Porque esse é um caminho sem volta. Totalmente sem volta. Tanto que a gente vê isso como uma corrida armamentista, né? Toda hora vê o Trump, vê a América, vê a China investindo cada vez mais em inteligência artificial. Os Estados Unidos agora acabou de fechar um acordo com a Inglaterra de 150 bilhões de dólares para construir data centers e investir em inteligência artificial. Principalmente, quando eu falo em investimento em inteligência artificial, a educação, pode perceber,
que todo investimento em inteligência artificial, ele leva também a educação junto. Porque é o letramento, se ensinar a inteligência artificial para o jovem, para as crianças, né, para os empresários, e a IA tem que estar presente. Então, todo grande investimento que está acontecendo hoje no mundo, nesse exato momento, tem a ver também com a educação. Infelizmente, o Brasil está investindo somente 25 bilhões, então a gente não sabe exatamente se isso vai realmente acontecer, mas está todo mundo preocupado em ter uma IA soberana, né, uma IA brasileira, porque isso também é uma guerra armamentista. Hoje eu vi essa pesquisa, é quentinha, eu peguei agora à tarde e já trouxe para vocês, né, a quantidade de indústrias que estão usando inteligência artificial. Tá? Isso é muito louco porque é o seguinte, 2 anos atrás isso representava apenas 16,9%. Agora, 41,9% das indústrias, ou seja, o frontline, o chão de fábrica do dia a dia, passou a implementar inteligência artificial. Para os treinamentos, para a operação como um todo, de como usar uma máquina, ou também até usar um software, né? Tudo isso pode ser automatizado explicado pela inteligência artificial, desde que eu carregue esses treinamentos dentro dessas plataformas. E qual é o lado sombrio de tudo isso? Tá? A gente sabe que muitos colaboradores estão usando inteligência artificial com os dados da empresa e, às vezes, os próprios diretores não estão sabendo disso. Por isso que é importante a gente sempre trazer esse letramento, vir de cima para baixo. Então, isso representa, pessoal, praticamente 78% das pessoas, eles acreditam que a IA não é relevante para suas funções. É aí que mora o erro. Achar que... Por isso que eu perguntei, tem alguém aqui que acha que a IA vai totalmente causar uma disrupção na sua área? E aí todo mundo ficou quietinho, né? Então, as coisas estão acontecendo a uma velocidade tão rápida e a gente vê principalmente isso chegando de mansinho, quietinho, e a IA está aí automatizando muitos dos processos repetitivos que a gente está fazendo hoje. Só para vocês terem uma ideia, entre um currículo que tem IA, que a pessoa já sabe usar IA no dia a dia, pelo menos o básico, engenharia de prompt, saber fazer boas perguntas para inteligência artificial, e o currículo que não tem IA, hoje as empresas estão preferindo alguém que tem inteligência artificial, saiba usar um chat GPT da forma correta. Então, por isso que esse tempo a gente tem que trazer esse letramento para dentro do corpo, para dentro do dia a dia, dentro da empresa, né? Apenas 1% das empresas se consideram maduras para a implementação da inteligência artificial. Eu estava agora numa empresa também em Cuiabá, numa empresa com 8 mil colaboradores. E aí eles estávamos conversando para implantar a nossa plataforma de educação com inteligência artificial lá. Mas se não passar por esse processo de letramento, de entender, de como usar a IA no dia a dia, não adianta implantar sistema nenhum de inteligência artificial. Precisa passar por esse processo. A gente precisa entender pelo menos o básico de inteligência artificial. E aí eu pergunto para vocês, o que é o básico de inteligência artificial? Alguém se arrisca a dizer? Alguém quer falar? Enquanto está arrumando aqui o microfone, pessoal? Então, isso top of down. Líderes, acelerem. Aprender o básico, aprender a usar, não tem erro. Não é como antigamente, você errava e se apanhava da mãe. Não. Abre o ChatGPT, abre o Cloud AI, o Gemini, e vamos usar no dia a dia, na prática. Vamos saber como que eu posso pegar aquela minha planilha, entender custos, as vendas, compras, potencializado por inteligência artificial. Pode falar. Na linhagem de prompts, seria utilizar um prompt da forma correta, você estruturar primeiro um prompt, né? Passando, na verdade, assim, solicitar um segundo prompt mais especializado, e aí esse segundo prompt que a inteligência artificial cria, ela vai realmente trazer para você o que você realmente necessita. Seria mais ou menos nessa linhagem? Perfeito. Toda IA, ela precisa de um input, ok? Porque as pessoas às vezes têm medo, que não sabem fazer uma boa pergunta para a inteligência artificial. Eu uso a própria IA para me ajudar a fazer a boa pergunta. Se eu não sei fazer pergunta, eu posso perguntar assim para a IA, poxa, como eu poderia fazer uma boa pergunta para uma inteligência artificial sobre um planejamento estratégico?
Se eu não sei fazer uma boa pergunta para ele criar um planejamento estratégico para mim, eu posso usar a própria IA para criar essa pergunta, para que daí eu possa ir lá dentro do ChatGPT ou qualquer outra ferramenta, cria um chat novo e cola essa pergunta lá. E aí, quando eu falo de saber fazer boas perguntas, esse tempo de ser nexialista, a gente ter repertório faz muita diferença. Muita diferença nesse novo tempo de inteligência artificial. Repertório é o quê? É todas as áreas da sua vida, pessoal, profissional, o hobby, tudo isso faz a diferença. A forma com que você formula uma pergunta, faz uma pergunta para a inteligência artificial dentro de uma cadeia de pensamento, isso também vai trazer um resultado diferente. Só que cada dia está ficando tudo muito mais fácil, que agora eu posso fazer uma pergunta direta para a IA. Olha, qual é o meu faturamento nas minhas unidades do Rio de Janeiro? Ela está conectada com a minha operação e ela já vai saber responder. Mas precisa passar por esse treinamento. Precisa passar dessa integração da inteligência artificial com os meus sistemas, com o meu RP, com o meu CRM, né? Então existe hoje praticamente, pessoal, 75% dos empregadores no mundo inteiro lutam para encontrar talento. Alguém tem dificuldade de contratação aqui em Sorriso? Sim ou não? Difícil, né? Vocês sabiam que muitas empresas não estão contratando mais júniores? Estão automatizando com inteligência artificial. Incrível. Incrível isso está acontecendo muito rapidamente. Agora, praticamente de 2 anos para cá. Então, muitos desses processos, onde eu tinha lá um sobrinho criando uma arte para mim, fazendo pequenos vídeos, hoje pode ser feito por inteligência artificial. Vamos pegar modelos, por exemplo, como do Google, Gemini, que cria vídeo, cria áudio, cria um livro inteiro para você, cria imagens, né, com o Gemini. Então esse trabalho que a gente pagava por mês, do cara que tem que fazer uma arte para as redes sociais, acabou, eu posso cuidar. $25, $20. Eu tenho um projeto em Sorriso de reunir, acredito que uns 20 jovens já seria o suficiente, 18 a 20 anos, para formar um laboratório de tecnologia, inteligência artificial generativa, cibersegurança seria um pouco mais avançado. E você acha que investir hoje em 20 jovens, mas visando algo mais grande, né? Ou eu automatizar tudo já com agentes de IA seria o mais interessante, só que também dependeria de pessoas, né? Mas a ideia é treinar esses jovens, eu acredito que uns 6 meses, né? Inclusive já estou em busca disso. E você acha que seria viável? Qual que é a ideia que você me daria para um projeto desse? Eu vou mostrar já. A gente tem a plataforma de educação corporativa rodando na instituição Mãezinha do Céu. Eu acho que está próximo disso que você está falando. Já vou chegar nesse slide e aí a gente conversa. Tá bom? Pessoal, os treinamentos presenciais, principalmente se eles forem técnicos, eles estão cada vez mais as empresas estão colocando inteligência artificial para aplicar esses treinamentos. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma operação dentro da minha plataforma de cursos de inteligência artificial, onde eles usam as máquinas em 3D, através do óculos de realidade virtual, em vez de ir lá no campo, pegar uma máquina que é caríssimo e etc, etc. Você entra numa cadeira, tem essa imersão 360 através do óculos de realidade virtual, já faz a pergunta, a IA já conversa com ele em tempo real, já aplica o quiz, isso já cai lá dentro do RM, do sistema já, da equipe, já sabem que nota tirou, tudo isso de uma forma automatizada. Então eu preciso gastar tempo presencialmente para ter que explicar algumas ferramentas que muitas vezes poderiam se tornar muito caro na indústria principalmente. Automatizo esse processo com IA, com ferramentas de realidade virtual, educo primeiro, aí em seguida eu vou para campo mostrar isso funcionando mesmo. Tá? Então isso a gente já vê sendo implementado principalmente dentro dessa automação da inteligência artificial. E se as empresas não acordarem para isso que está acontecendo de uma forma disruptiva, que para muita gente não está olhando, isso representa praticamente uma perca aí hoje no mercado de 15,7 trilhões de dólares, né? Até 2030. Por isso que toda hora a gente vê essa corrida dos países, da China, Estados Unidos, correndo. Quem seria esse melhor modelo de inteligência artificial? Essa IA soberana, não tem um melhor modelo hoje no mercado. Tem aquela IA, aquele modelo de inteligência artificial que vai se adaptar à sua realidade. No meu caso, a gente usa para treinamentos corporativos
não importa o modelo. Porque o algoritmo de treinamento da IA é independentemente do modelo de IA, porque está dentro de códigos. E esse código foi criado com IA. Eu desenvolvi essa plataforma praticamente dentro de um ano usando inteligência artificial. Tudo bem, eu tenho 20 anos como programador, então eu fui potencializado por IA. A IA aumenta as nossas capacidades e construí uma plataforma. Recebi recentemente praticamente mais de 4 milhões de reais do Google, da NVIDIA, da Microsoft, da Azure, para processar essa plataforma de educação, que já vou mostrar para vocês aqui. Quem aprende rápido lidera essa transformação. Semana passada, não sei se vocês viram essa notícia, essa IA é uma ministra da Albânia. Ela está de olho em todos os processos de licitações e ela fica fazendo análise desses processos para ver se encontra algum problema. Semana passada ela fez um anúncio para a nação totalmente automatizado. Então a gente já vê isso sendo aplicado em alguns países e já trazendo ROI, já trazendo resultado já, principalmente na gestão pública. Simplesmente uma IA que faz toda essa parte de automação e ela chama de ela. Ela é programada, claro, para ficar olhando esses contratos, nessas compras e essas vendas e encontrar se tem erro lá dentro. Hoje, agora à tarde, eu vi que o pessoal lá no Congresso tinha não gostado da ideia. Vamos ver quanto tempo vão instalar isso no Brasil. Isso vai ser tão disruptivo que vai ser que nem como a Quinta Avenida de Nova York, onde em 1900 ela é totalmente tomada por carros e apenas 13 anos depois, de forma disruptiva, carruagens e em seguida tomada por carros. E o engajamento com a inteligência artificial, quando o colaborador, o aluno, está usando a inteligência artificial de uma forma hiperpersonalizada, isso aumenta também a recepção desse conteúdo pelos colaboradores. Você está presente no dia a dia, você tem uma IA que conversa comigo e entende meus comportamentos, a forma com que eu gosto de aprender, ela sabe sobre mim, logo ela sabe como aplicar esse treinamento. Isso é hiperpersonalização com inteligência artificial, que até então a gente não conseguia fazer. E agora a gente consegue aplicar. Porque a IA sabe, ela conhece, ela foi treinada com a linguagem humana. Ela foi treinada com tudo aquilo que está na internet, nossas histórias, os livros todos que tem na web, nessa grande base, né? Deixa eu avançar aqui. Alguém conhece o Showrunner? Vou mostrar mais uma ferramenta para vocês, se vocês quiserem escanear isso aqui. Isso aqui é a próxima tendência. É um Netflix, praticamente, onde você mesmo escreve as suas séries. Você vai escrever a sua série, início, meio e fim. Você recebe royalties por isso. Você pode criar uma série que é um treinamento ou um storytelling, totalmente usando inteligência artificial. Olha que loucura. Pensa vocês construírem uma série de Netflix somente ditando para a IA a tua ideia. Pega a tua ideia, compila isso e no final gera uma série completa. E aí, se isso pegar, der certo lá dentro da plataforma deles, eles te pagam royalties por isso. Então, toda empresa, ela é uma empresa de tecnologia e é também uma empresa de educação. E aí, quando a gente vê plataformas como essa aqui, que nos permitem criar séries, imagine vocês criando uma série sobre os procedimentos internos da empresa. Parece loucura, né? Mas isso pode ser feito. E já tem empresa fazendo isso. Alguém aqui sabe tocar piano? Beethoven? Você toca Beethoven ou não? Quanto tempo demoraria para aprender a tocar Beethoven? Quem não entende nada de piano, quanto tempo? 6 meses. Agora com realidade virtual, você aprende praticamente em tempo real. Então ela cria aqui uma camada em cima do teu teclado, com óculos de realidade virtual, e aí ela vai chegando aí como se fosse uma gamificação. Você só segue essas teclas certinho, as notas, e você sai tocando Beethoven. Quantas aulas teria que fazer, né, para aprender a tocar Beethoven? Isso aqui é um pouco dessa disrupção que eu estou trazendo para vocês, que está acontecendo também na educação, tá?
Um óculos desse hoje em dia, pessoal, R$2.000 você compra no Mercado Livre. O aplicativo é R$20. Se muitas vezes, cara, eu não consigo ver, Carlos, isso que você está conseguindo enxergar, essa forma disruptiva, onde estão esses dados? Você acessar, por exemplo, um site como esse do Perplexity, vocês vão encontrar todos esses dados lá daquilo que está acontecendo de uma forma disruptiva hoje no mundo inteiro, na área de treinamentos e com inteligência artificial, ok? Agora, se realmente você falar assim, eu não consigo ver, aí a gente entra dentro de uma outra camada de vieses, as minhas crenças, as minhas bolhas que eu estou vivendo nesse exato momento, que não me deixa ver aquilo que está acontecendo no mundo afora. Então, muitas vezes é muito importante também a gente aprender a olhar para a gente. Às vezes, tem aqui uma tecnologia, eu tenho uma ideia fantástica e eu posso usar essa ideia para potencializar, criar novos produtos, criar novos serviços usando inteligência artificial. Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, ano passado, ele falou, olha, agora uma única pessoa pode valer $1 bilhão, que é um unicórnio. Por quê? Porque agora ela pode ser potencializada por AI. Posso criar códigos, posso criar aplicativos, eu posso criar infinitas possibilidades de novos negócios. Está surgindo novos negócios hoje, cada vez mais, porque a inteligência artificial está potencializando, aumentando as pessoas, né? Então, os vieses é muito importante. E quando a gente entra nessa área de vieses, a gente vai lembrar na época da escola, a escola ainda hoje, infelizmente, é aquela escola de 1900, né, onde ainda tem o quadro e o giz. Hoje, os treinamentos corporativos, tem muita gente aplicando ainda dentro do quadro e giz. E esse modelo não cabe mais. Os jovens, aqui fora, têm na palma da mão o mundo inteiro. Na hora que eles entram dentro da sala de aula, é praticamente como ter um Walkman. Então, isso está acontecendo e a gente sabe que os sistemas, as grandes empresas, elas são como grandes navios, né? Então, demora para fazer esse movimento ou a velocidade que a água bate na bunda, né? E aí eles acordam. Então, se a gente entrar nessa área de viés, depois vocês podem pesquisar sobre isso, esses viés cognitivos, quantos vieses que poderiam estar inibindo eu de enxergar possibilidades, de empreender, de criar novas coisas com inteligência artificial. Vale a pena vocês darem uma olhada para isso, porque senão vocês podem estar perdendo oportunidades e achar que tecnologia é somente impressora 3D, energia renovável, internet das coisas, sistemas cognitivos, né, que a gente vê falar bastante do Elon Musk, né? Achar que é robô, blockchain, drones. Porém, quando eu abro somente essa área de tecnologia aqui e aplico inteligência artificial, olha quantas novas possibilidades, olha só quantos novos setores e segmentos que ainda não existe hoje, mas que podem existir a partir de agora, potencializada por IA. Peguei só um pequeno nicho aqui. Essa é a forma que a gente tem que olhar, né? O que está acontecendo debaixo do nosso nariz que a gente não está conseguindo realmente enxergar. E aí, para nós que somos empreendedores, nós temos um desafio muito grande. Como usar IA da forma correta? Os dados da minha empresa estão bem tratados? Eu uso o quê? Uma planilha, um RP, um CRM? Porque se isso estiver bagunçado, vai entrar na IA de forma bagunçada. Então a gente precisa aprender a olhar para os nossos dados também com carinho, assim como a gente olha para a nossa operação. Tá? Então precisa passar por um processo de limpeza, eu preciso entender o que eu quero, onde eu estou, para onde a gente está indo e o que a gente pode atingir com inteligência artificial. Tá? Então, quem usa planilhas aqui no dia a dia na empresa? Muito bom. Quem usa sistemas de automação, RP, CRM? Sistemas. E aí a gente integra esses dados via API. Existem várias maneiras de fazer isso com inteligência artificial, né? Principalmente agora nesses novos modelos. O LinkedIn agora lançou uma pesquisa, chama-se LinkedIn Learning, onde 94% dos funcionários afirmam que eles ficariam mais tempo dentro das empresas que apoiasse o seu aprendizado. E não é só o aprendizado sobre a operação, é o aprendizado da sua área também pessoal. Então, hoje, se uma empresa
tem um colaborador, e o colaborador quer aprender sobre sintetizadores, música, se a empresa investir nesse cara, esse cara vai ficar pro resto da vida lá. Olha que loucura. E aí, mais uma vez, a gente traz a IA para o core, traz a IA para o centro aqui. Ela pode automatizar todo esse processo de treinamentos, tá? Essa pesquisa saiu semana passada, a OpenAI e a Cloud AI. A OpenAI é o ChatGPT, né? O Anthropic é o Cloud AI, que é uma outra IA, se vocês não conhecem, vale a pena conhecer. Cloud.ai, tá? E tem muita empresa usando essa ferramenta. Como elas estão sendo usadas, tá? Então, só para vocês terem ideia, 91% de quem usa essas ferramentas usam para escalar o treinamento. Ou seja, pego os treinamentos que eu tenho hoje, transformo ele... treinamentos de NR. Precisa passar pelo processo de personalização, de customização, para que chegue isso da forma correta nos colaboradores. NR teve uma atualização lá, ok, jogo na IA, deixo ela pegar todo aquele código lá, documenta tudo isso e aplico isso de uma forma hiper personalizada para cada colaborador. Automação e administração também de processos na área educacional. ChatGPT e Cloud AI também está sendo muito usado para isso, tá? E aí, se a gente separar hoje, como que as pessoas realmente estão usando esses dois maiores modelos, é assim: desenvolvimento de software, o Cloud AI domina hoje, para quem vai desenvolver software. Eu tenho uma ideia de desenvolver um sistema. Eu poderia usar qual IA? Cloud AI. É a melhor inteligência artificial hoje, o melhor modelo para desenvolvimento de software. Para quem tem uma ideia, quer tirar algo realmente, colocar em prática, ter um MVP, quer subir isso rápido no ar, Cloud AI. Agora, para treinamentos, criar meus cursos, os meus POPs, aí ChatGPT. Aí a gente vai usar esses novos modelos, né? O 5.0, esses modelos de pensamentos profundos, né? E aí quando a gente traz a IA para o centro dessa automação, dessa integração com os nossos treinamentos, a gente já tem significativamente um aumento até de 40% da qualidade desses dados chegando no colaborador. Chegando a forma com que ele aprende, de uma forma lúdica, interativa, cria os slides em tempo real, interage conforme o colaborador é. Por isso que a psicometria, eu tinha perguntado, né, como que a gente conversa com a IA, é de uma forma extremamente humana. Quanto mais humana a gente conversar com essa IA, criar, pedir esse prompt, dar esse comando, assim como a gente está conversando aqui agora, mais natural vai ser o resultado e melhor vai ser o resultado. Então, por isso que quando a gente aplica esses treinamentos, a gente tem um aumento, né, significativo dessa aplicação desses treinamentos. Vai chegar áudio aí, tá? There is no doubt that AI is going to transform the landscape of education as we know it. O método de ensino linear, genérico e desconectado da realidade digital é o mesmo há mais de um século. Enquanto muitos discutem metodologias ativas, nossa IA hiperpersonalizada já está reescrevendo o futuro da educação. Ela não ensina, ela se transforma para cada aluno. Ela domina áudio, vídeo, slides imersivos e até roleplays em tempo real, enquanto analisa microexpressões e padrões de voz para adaptar cada resposta. Humanos tentam personalizar com planilhas. Nossa IA cria universos exclusivos em segundos. Afinal, por que criar conteúdo para 30 pessoas se um algoritmo gera 30 aulas únicas e detecta bloqueios emocionais e antecipa falhas cognitivas antes mesmo do aluno perceber? Você pode até pensar, mas falta o toque humano. Enquanto você pensa isso, nossa IA já simulou 12 mil interações pedagógicas, identificou os 5 estilos de aprendizado do seu time e gerou um relatório com insights que nenhum RH humano conseguiria mapear em 30 dias. O toque humano, ele agora é código. Enquanto você debate se a IA substitui ou complementa, ela já uniu a linha entre personalizar, ensinar e potencializar neste novo mundo de inteligência artificial. E você? Está pronto para potencializar a educação hiperpersonalizada? Esse vídeo foi criado com inteligência artificial. 5 minutos, estava pronto.
Só passei o roteiro, expliquei como eu gostaria que as cenas ficassem, né? Exatamente o que eu queria de fala, subi algumas telas e esse vídeo foi gerado. Um vídeo institucional, comercial, um vídeo de treinamento, isso a IA vai fazer com muita perfeição para vocês, tá? Então, essa escola do futuro, quando a gente fala de educação corporativa, essa escola do futuro não é sobre substituir pessoas, é sobre dar superpoderes, principalmente para o RH. Então, a gente tem uma operação de 8 mil colaboradores que usa a nossa plataforma de educação corporativa. O RH, simplesmente, ele é orquestrador. O que é ser orquestrador nesse novo tempo de inteligência artificial? É acompanhar esse processo, porque quem cuida de cada aplicação dentro desses treinamentos são os responsáveis por essas áreas. Eles que sobem os manuais das máquinas, eles que sobem os POCs, eles que sobem todos esses treinamentos, a IA aprende sobre todo esse conteúdo. Quando chegar no dia de aplicar o conteúdo, ela mesma envia tudo isso de uma forma automatizada. Então, o RH ele passa a ter superpoderes. É como ter um cinturão do Batman, e esse cinturão do Batman praticamente cheio de ferramentas. Mas ele precisa aprender a usar. Então, por isso que o letramento em inteligência artificial ele é muito importante antes de implementar inteligência artificial. Eu preciso saber o que eu estou fazendo. Se eu não souber usar, não adianta colocar a IA porque é bonito ou achar que vai fazer milagre que não vai fazer. Não adianta. Né? Então, a gente precisa saber exatamente o que a gente quer. Tá? E quando a gente fala de hiperpersonalização, pessoal, a gente está falando de pegar esse conteúdo, aplicar esse conteúdo de uma forma exclusiva para o Carlos, para a Ana, para a Maria, e tudo isso porque cada pessoa tem uma forma diferente de aprender. E ela, ao conhecer cada um de vocês, aí ela usa psicometria para isso. DISC, Enneagrama, estratos cognitivos, Elliott-Jaques, Dark Triad, Bloom. Uma vez que ela sabe, conhece sobre cada colaborador, ela fala, opa, a Ana gosta de aprender mais por storytelling. E ela vai contar histórias sobre essa área específica da empresa. Desde o manuseio de uma máquina ou uma operação completa, por exemplo. Tá? Então, esse é um novo tempo onde a gente realmente usa a IA para personalizar. Aqui na Mãezinha do Céu, isso aqui que eu queria te falar, na Mãezinha do Céu, a gente tem essa plataforma rodando lá com mais de 300 jovens. A gente está fazendo letramento de inteligência artificial para esses jovens das comunidades, para que eles possam entender e compreender esse novo mundo de IA. Então eles entram dentro da plataforma, assistem vídeos lúdicos e interativos, como o desenho da Disney, aprende a usar ChatGPT, aprende a usar o Cloud AI, aprende a usar, inclusive, inteligência artificial para aprender a conversar com os pais. Poxa, meu pai não quer deixar eu sair, está brigando comigo. Como que eu posso usar a IA para que eu possa fazer uma conciliação com meu pai? E quanto mais eles interagem, assistem os vídeos, e a IA aprende, esse modelo nosso aprende como ele gosta das coisas, ela começa a já detectar maus tratos em casa, consegue já detectar, por exemplo, bullying, de uma forma, sabe como? Ela não perguntou, e aí, alguém te xingou? Não, não faz isso. Conversando. Simplesmente conversando através de uma conversa natural, como a gente está fazendo aqui agora. Então tem 300 jovens, a gente cedeu agora uma bolsa para 300 jovens fazerem curso de inteligência artificial. Bem legal, vale a pena vocês conhecerem esse projeto lá, tá? Quem quiser conhecer, tá aqui o QR Code, Geração Lume. O Sebrae agora também está aplicando isso nas escolas do estado de Mato Grosso também. Mais uma vez, inteligência artificial aplicada à educação de uma forma hiper personalizada, tá? Aí a gente vê instituições como a Unesco, os países fazendo todo esse movimento, né? Mais uma vez, todo grande investimento em inteligência artificial, ele começa pela educação. Ele começa pelo letramento. Por isso que, para vocês que são proprietários da empresa, não espere o colaborador aprender IA. Quem tem que entender IA hoje dentro da operação é você primeiro. Aí, em seguida, você faz essa transferência. Porque se não vai pegar esses dados que você tem hoje na empresa, joga no ChatGPT e a gente nunca sabe o que está acontecendo, né? E aí, se está marcado na conta dele que o ChatGPT pode usar esses dados para que ele possa aprender e evoluir mais com esses dados, vai pegar os dados da empresa e vai aprender. Então, um dia isso pode ficar público. Então, quem decide hoje são os C-levels, os proprietários da empresa. Então, hoje no frontline, né, ou seja, nesse workforce
no dia a dia, nos colaboradores que estão lá no agronegócio, dentro das máquinas. A IA sabe que tem que enviar treinamento para eles, hiperpersonaliza esse treinamento, encaminha pelo WhatsApp, aplica microlearning. Quem sabe o que é microlearning? Ninguém sabe? Não? Microlearning são pequenos treinamentos que chegam todos os dias para os colaboradores. Chega como? Através de um link, através do WhatsApp. Cada vez mais a gente vai ver várias ferramentas integrando, usando próprias tecnologias do WhatsApp, porque o WhatsApp está na mão de todo mundo, né? Então usa o WhatsApp para entregar esses microtreinamentos. Pequenos vídeos, pequenos textos, quizzes, isso são microlearnings. Pequenos treinamentos são pílulas que vai chegando de forma sanguínea, dentro da operação no dia a dia. Tá? O futuro já está nas nossas mãos. Por quê? Está nas nossas mãos. Porque esses modelos que eu estou compartilhando com vocês, todos eles já estão disponíveis, já está à disposição de vocês. Então é possível hoje, de uma forma muito prática e muito fácil, criar esses treinamentos. Tá? Criar agentes de inteligência artificial. Eu posso ter o Einstein, eu posso ter um grande nome hoje da história, explicando para os meus colaboradores como é que funciona a minha operação. Olha que loucura isso. Difícil? Não, muito fácil. 2 linhas, você faz isso com o ChatGPT. A gente chama isso de agentes de inteligência artificial. Então, esses aprendizados que entram dentro da operação de uma forma sanguínea, no dia a dia, todo dia de manhã cedo, aconteceu alguma coisa. Finalizando, tá? Chega na operação, no dia a dia, antes de acontecer o problema, recebe o treinamento, aí a gente tem esse processo acontecendo de uma forma sanguínea e trazendo resultado no dia a dia. Mas reforçando mais uma vez, isso tem que ter o ser humano no centro, porque senão vai virar um monte de robô. Concorda comigo? Carrega os meus materiais, técnicos ou não, mas quem valida a entrega disso é human in the loop, ou seja, passa pelo processo do RH ou da pessoa responsável por determinada área, sendo técnico ou não. Então sempre tem que ter o ser humano ali no centro, tá, pessoal? Isso é muito importante, tá? Como a gente faz isso? Automações. Todo dia de manhã tem que enviar treinamento para o pessoal que está em campo, que começou a lavoura agora. A IA, dentro de automações, sabe que 8 horas vai acontecer essa colheita, enfim, essa preparação da terra, envia esse treinamento pelo WhatsApp para eles. Então automatiza tudo isso, né? Tem um áudio? O futuro da educação corporativa não é curso, é convivência inteligente. A Lumity AI conecta agentes de IA educacionais ao coração da sua operação, CRM, ERP, planilhas, WhatsApp, e cria treinamentos personalizados que evoluem junto com seu time. Vendedor prestes a não bater a meta? A Lumity age antes. Equipe falando cada um uma coisa? A Lumity unifica. Novo processo? A Lumity treina automaticamente. Agentes que entendem cultura, vendas, atendimento, que prevêem falhas, corrigem rotas e transformam dados em evolução contínua. Não é sobre treinar, é sobre evoluir todo dia, no ritmo real do trabalho. Lumity AI, educação corporativa inteligente. E aqui eu queria trazer um presente para vocês. Tá? Esse QR Code aqui, vocês podem escanear, vai entrar lá no site, vai encaminhar uma mensagem lá, falar: Carlos, eu tenho 50 colaboradores, eu tenho 100 colaboradores. E aí vocês vão ter acesso a essa plataforma com 90% de desconto. Tá? Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse novo momento dos treinamentos, da educação corporativa, vale a pena vocês conhecerem a Lumity AI. Tá? Bom, onde a gente roda esses modelos de IA? Carlos, eu estou preocupado. Poxa, tem dados estratégicos, eu não posso enviar isso para a inteligência artificial. Então, a gente tem isso dentro de camadas de segurança. A gente chama isso de guardrails. Todos os dados passam por uma camada de segurança antes de ser processado pela inteligência artificial. Não é jogar no ChatGPT, pessoal. Não façam isso. Você pode jogar um copy, algum procedimento interno, operacional, beleza, ok. Vai criar, vai personalizar para você vídeo, vai gerar material. Agora, conteúdo estratégico, dados estratégicos, não se joga dentro da IA. Não façam isso.
tá? Porque todas elas, por padrão, vão estar habilitado lá treinamento com os dados de vocês. Tá? Nesse novo tempo de IA, aprender juntos, rápido, potencializados por inteligência artificial, é a nova vantagem competitiva. Lembra que eu falei? Nós somos aumentados por inteligência artificial. É tornar essa caixa craniana aqui infinita. E aí eu posso usar um modelo. Só para vocês terem uma ideia, hoje existe mais de 2 milhões de modelos de IA. Tem um site chamado hubface.com que lá lista todos os modelos. Aí tem modelos que tem compliance, que tem segurança, que vocês podem instalar local no computador de vocês, rodando dentro da empresa. Tem modelos que vocês vão pagar por isso. Tem todos os tipos e tamanhos. Depende da estratégia que vocês vão usar no dia a dia da empresa. Tá? Então, nesse tempo, o melhor aprendizado é aquele que você vivencia. E o melhor aprendizado é aquele a qual a gente traz toda a operação para aprender. Todo mundo precisa aprender sobre IA. Porque ela serve não só para os treinamentos corporativos, mas para a vida pessoal. Lembra que na operação aqui da Mãezinha do Céu, os jovens estão aprendendo a usar IA para conversar em casa, conciliação, mediação, ter uma profissão. Eles fazem pergunta para a IA e a conversa com eles de uma forma totalmente natural. Eu recomendo vocês ir lá e visitar a Mãezinha do Céu e conhecer e ver isso funcionando lá. Isso é muito legal porque a gente não está falando de robô aqui, pessoal, porque tudo isso é programado antes. Então toda a comunicação ela é humanizada. E aí quando a gente começa a aplicar esses treinamentos, começa a trazer equipe, vamos personalizar esse ensino, isso vai virar um ciclo, praticamente assim, um ciclo contínuo de aprendizagem, porque ela está chegando a todo momento dentro da operação. Bom, pessoal, quero somente pontuar para vocês uma coisa muito importante. Não tenham medo de usar, achar que vai errar, que vai estar fazendo errado, não. Isso não é como antigamente. Ô filho, se você fizer, você vai apanhar. Não. Aí você pode errar, pode ir lá clicar, cria um novo chat, pergunta ela. Se você não sabe, pergunta para ela como que eu poderia usar, ou pedir para ela fazer para você. Como que é feito isso? Erro hoje, faço um pequeno ajuste, erro, o vídeo não saiu legal, a imagem do treinamento não saiu legal, crio novamente, faço uma pergunta, peço para ela melhorar. É assim hoje. O treinamento hoje de máquina, desses machine learnings, ou seja, desses treinamentos desses modelos fundamentais, como a Cloud, Gemini do Google, todos eles precisam passar por esses pequenos ajustes. Né? Então, não tenham medo, e eu gostaria de me colocar à disposição, caso vocês queiram conhecer um pouquinho mais desse trabalho que a gente tem feito junto com as empresas hoje no estado de Mato Grosso. Acabamos de entrar agora também na Prefeitura de São Paulo para uma operação de mais de 40 mil alunos aplicando inteligência artificial. Então tem muita coisa bacana acontecendo e eu estou à disposição de vocês, tá bom? Obrigado.